Lá na coluna do Reinaldo Azevedo, derrota dos reaças e vitória de Lula. Xandão no estádio, vai Corinthians! Vamos ver aqui essa informação importante aqui que a gente traz para vocês, queridos e queridas. 5 considerações sobre um dia muito especial na vida pública brasileira que já entrou para a história. Bolsonarista só tem perdas e danos. Xandão viu a vitória do Timão. Os bolsonaristas estão tão focados nos seus delírios de vingança e em fazer o país terra arrasada, como já deixou claro o ainda deputado Eduardo Bolsonaro, que parece que não tiveram tempo de fazer um balanço de ganhos e perdas desta quarta. No caso dessa estranha gente, conviria a falar em perdas e danos. Além da satisfação com a vingança, entre aspas, contra o ministro Alexandre de Moraes, eles podem se jactar do quê? O buliçoso parlamentar ausente, no entanto, em parceria com Paulo Figueiredo, o Nepo Baby da ditadura, renova as ameaças. Agora os ministros Gilmar Mendes, decano do Supremo, e Roberto Barroso, presidente da Corte, estão na mira da dupla. As ameaças são feitas com despudor a céu aberto, mas eles ganham exatamente o quê? O que ganha com isso, né? O que ganha por isso é sempre uma boa pergunta, sobretudo quando você é um cara preparado ali para entender tudo que está acontecendo. No X, o neto do homem que preferia cheiro de cavalo ao do povo fez uma ameaça explícita a Gilmar Mendes. A propósito, João Figueiredo, o avô, não conseguiu parar o processo de abertura lenta, gradativa, termo originalmente empregado, que passou para a história como gradual e segura, perdeu o controle sobre a própria sucessão porque foi engolido pelos fatos. O Nepo Baby, inconformado com a democracia, parece que tenta reescrever a história em favor da ditadura. Será mal sucedido também. Nisso, ao menos, no mais, está com a vida mansa. Para Moraes, o dia terminou no Itaquerão assistindo a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Não muda os efeitos da lei Magnística, é claro, mas é um alento. Quem na crônica esportiva e até na nação corintiana apostava na vitória? O time jogou bem e o torcedor ilustre, diante da massa, mostrou ser um pé quente num dia, digamos, tenso. E o povo estava ali bem perto. O ministro pôde encará-lo sem temor nem perigo. O tarifaço anunciado é bem menos deletério do que se imaginava. O tarifaço extra de 40% de sua imensa lista de exclusões saiu, digamos, mais barato do que se imaginava. Os cálculos ainda estão sendo feitos, mas se estima que pode atingir pelo menos 50% do valor exportado para os Estados Unidos. Há uma notável lista de exceções, aviões e suco de laranja, por exemplo, onde, no entanto, não figuram o café e a carne. Setores do agro, e me refiro à parte que nem pensa nem pondera, devem estar muito satisfeitos com os folguedos de Bolsonaro por quem alimenta uma paixão quase fetichista, não é mesmo? Pois é, mais uma vez o mito fez besteira, caberá a Lula articular uma resposta. O Armagedon que muitos temiam não veio até agora. Os negociadores brasileiros foram parcialmente bem-sucedidos. A tarifa global de 15% imposta à União Europeia e ao Japão e de 30% ao México e 35% ao Canadá acabaram sendo mais duras do que a que se deu até agora com o Brasil. O bloco se comprometeu, ademais, em investir 900 bilhões nos Estados Unidos e o país asiático 500 bilhões. Não há governante da União Europeia que não tenha considerado o resultado humilhante e todos eles negociaram exaustivamente com Donald Trump. Isso, obviamente, não consola. Esses países têm superávit comercial na relação com os Estados Unidos e o Brasil tem déficit. Falta uma semana para a entrada em vigência do tarifaço e o risco de piorar existe. Não se esqueçam de que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos abriu uma investigação contra o Brasil por supostas práticas comerciais desleais. O processo, no entanto, é demorado. Ocorre que Donald Trump sempre pode fazer uma bobagem nova. Lula no New York Times vira aquele com coragem de desafiar Trump. Mas como? O New York Times conferiu a Lula a condição de único dirigente a desafiar Donald Trump. A entrevista foi correta, contida, técnica e, claro, política. Afinal, os respectivos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, políticos são. Lula cobrou respeito, diz querer negociar, lembrou as vantagens dos americanos no comércio com o nosso país e se obrigou a destacar que o Supremo é uma corte independente sem ingerência do executivo. Então veja que coisa, ele se torna o homem que mais desafia Trump porque de fato não pertence à escola de políticos brasileiros que prestam continência à bandeira dos Estados Unidos, mas também porque as exigências feitas pelo amigão pedófilo Epstein são inaceitáveis. Lula tem sim a coragem moral para confrontar um ataque que o país sofreu, mas também deve se relevar o seguinte: no comércio não haveria saída que não a submissão. Na política, a chantagem de Trump não tem como prosperar porque não há caminhos para isso.
O papo furado segundo o qual o brasileiro se nega a falar com o americano ou é besteira ou é paixão pelo mal dizer. Quando dois chefes de Estado conversam, é preciso que haja uma pauta. É claro que alguns estavam e estão torcendo para que Lula seja mais um na fila do bullying no Salão Oval. O encontro com Ursula von der Leyen na Escócia, onde ela aceitou um péssimo acordo, constituiu-se em mais um ritual de humilhação e, como se sabe, não foi por falta de interlocução. Gente, tá faltando só 2 membros aqui. R$ 5 para você assinar o nosso canal e ganhar um curso de jornalismo. Clique em Seja Membro aqui embaixo, que é muito importante para a gente manter aqui o nosso trabalho. Ainda que isso doa aos olhos e ouvidos dos analistas que já estavam convertidos à Operação Tarcísio, o fato é que o presidente brasileiro foi tratado como estadista no New York Times, concessão que jamais lhe farão amplos setores da imprensa brasileira e a maioria dos analistas, entre aspas, da política. Por contraste, Trump aparece como aquilo que é, um molestador de soberanias. Depois do SARS-CoV-2, recursos para enfrentar 2 outros vírus, o extremismo bolsonarista e a reta final do julgamento, com cadeia para o golpista ao fim do processo, faz de Lula, não tem jeito, defensor da soberania de um país sob ataque. A esperança da direita e da extrema-direita, e isso venha sido vocalizado com impressionante desassombro, era que o tarifaço causasse uma desorganização generalizada da economia. Não parece que isso vá acontecer, mas cabe ao governante adotar as medidas protetivas e não há como a conta do socorro aos setores afetados, incluindo os empregos, não ficar fora dos limites do arcabouço fiscal. Depois do SARS-CoV-2, o país precisa enfrentar o vírus Trump e Bolsonaro. Todos matam pessoas, empregos, crescimento e bem-estar. E cabe ao Estado brasileiro articular uma resposta. Executivo, Judiciário e Legislativo estão unidos em defesa da soberania nacional, ainda que dissensões fatalmente apareçam no curso da articulação da resposta. Vamos ver como se comportarão os expoentes da extrema-direita, em especial aqueles que silenciaram diante da investida de Trump e da campanha de Bolsonaro e dos filhos, que eles fazem em defesa do presidente americano e da punição ao Brasil e aos ministros da corte. Trump e Bolsonaro conseguiram por hora uma convergência entre os 3 poderes que não estava no radar. Até outro dia, os devotos do tarcisismo mágico viam o governo à deriva. De todo modo, era mentira. Lula caberá articular uma resposta. Convenham, seus aliados não tinham como fazer isso por ele, mas os adversários lhe deram esse presente. Os pré-candidatos da direita não são donos nem da sua língua. Até havia pouco, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, parecia dotado de dons sobrenaturais. Platitudes eram alçadas à condição de categoria de pensamento, outros colegas de ideologia foram lançados no mercado da direita e da extrema-direita, a exemplo de Ratinho Júnior do PSD, Ronaldo Caiado do União Brasil. Alguém ouviu falar deles nesta quarta? Com o anúncio da punição aberrante a Alexandre de Moraes, e a divulgação do tarifaço numa ordem executiva que agride a soberania do Brasil, e nota da Casa Branca fez a mesma coisa, nada mais natural do que candidatos a líder, a mandatário, manifestassem pelo menos o repúdio à tentativa de interferência estrangeira no nosso judiciário e a imposição de prejuízo à nossa economia. Mas eis a questão, falar o quê? As medidas em razão de negociações conduzidas pelo Brasil e também da pressão de setores da economia americana são menos danosas do que anteviam, mas é claro, preocupam. De toda sorte, desfez-se a farsa de que o governo não se negociava e mais, Eduardo, com a concordância do pai, resolveu pôr uma canga nos nomes da direita, criticar o tarifaço, corresponde a expor-se à sua fúria. A defesa da soberania, no caso da medida absurda que colhe Moraes, seria renunciar à possibilidade de vir a ser um nome com endosso do golpista. Vale dizer, esses 3 senhores alimentam a ambição de liderar o país, mas não conseguem ter autonomia para emitir uma opinião distinta da de Bolsonaro, ainda que em defesa da população dos respectivos estados que governam. Quem disse que a gente não tem autonomia? É que a gente pensa o que pensa Bolsonaro, entendi. Também vocês estão a passarem a ser defensores do golpe por outros meios. E o Timão ganhou e o Xandão sorriu. Vai, Corinthians. Como é que foi o jogo do Palmeiras e do Corinthians ontem? Eu não assisti. Só vi as reações nas redes. Só para ter essa informação aqui. Palmeiras teve gol anulado. Foi 1-0. Teve gol anulado pelo VAR, né? Turma. É isso aí. Vamos lá fazendo.
o nosso trabalho, queridos e queridas, bonitos e bonitas. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.